Olá, pessoal. Então, dando continuidade, né, ao módulo 4 do curso de apicultura para iniciantes, na instalação de apiário, nós vamos falar um pouco sobre a flora apícola da região sudeste, tá? Então, eu vou tentar passar aqui algumas informações mais relacionadas com essa região, mas embora algumas questões, né, mesmo de espécies de plantas, possam ocorrer também em outras regiões que não exclusivamente da região sudeste, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês agora a apresentação para a gente dar início, então. Bom, então, como todos já estão acompanhando, né, o curso de apicultura para iniciantes, como eu já falei, o módulo 4, parte 2.2, instalação do apiário flora apícola sudeste. O sudeste, ele tem uma característica, assim, de que a produção de mel, ela tanto pode ser oriunda de áreas de vegetação nativa ou vegetação silvestre, mas também como fontes de plantas cultivadas pelo homem, né? Então, aqui a gente separou em dois grandes blocos, que seriam o reflorestamento, né, que a gente vai mostrar aqui, e outras culturas agrícolas, tá bom? No caso do reflorestamento, a espécie que é utilizada para a produção aqui na região é o eucaliptus, né? Então, a região sudeste tem essa cadeia, né, de produção muito forte, muito desenvolvida. Então, os apicultores encontraram nessas áreas uma opção de também exercer sua atividade. É um mel conhecido no mundo todo, com valor agregado também interessante e com propriedades, né, também muito interessantes. Então, pelas grandes extensões de áreas, né, que essas plantações ocupam, realmente se tornaram um pasto apícola, uma fonte interessante para o desenvolvimento da atividade da apicultura, né? Cada vez mais existem ações de integração, né, dos apicultores organizados em suas associações junto com essas empresas, no sentido de promover uma presença da apicultura de forma segura, né, tanto para a questão do meio ambiente, também para a questão das pessoas envolvidas nessas áreas, né? Então, a gente tem uma grande produção de mel de eucalipto na região e realmente ela se destaca como sendo uma das principais fontes, né, de pasto apícola aqui na região sudeste. No caso das culturas agrícolas, existem algumas plantas que também tradicionalmente sempre foram usadas para a produção, né, principalmente de mel, no exercício da apicultura. A principal delas é a laranjeira, né? É um citrus, então existem outras variedades e outras espécies, não precisam ser só a laranjeira, mas pode ser o limão também. De maneira geral, os citros são plantas muito visitadas, muito atrativas para as abelhas, fornecedoras de uma quantidade muito interessante de néctar e, portanto, uma fonte importante, né, de produção quando há essa capacidade de ser feita essa interação, né, de forma correta e segura para todas as duas cadeias envolvidas, tanto para a questão da plantação, da cultura, como do exercício da apicultura. Isso porque são plantas, né, em geral, as culturas agrícolas, essas de monocultivo, elas utilizam, né, nos seus tratos culturais, agrotóxicos que podem ser extremamente danosos, né, tanto para a segurança da abelha, propriamente dita, como também para a questão do alimento seguro, no caso dos produtos que vão ser produzidos, né, para que o mel, por exemplo, não venha a ficar contaminado com esses resíduos desses produtos que são aplicados. Então, é necessário, a gente faz um reforço aqui, né, que se tenham os tratos culturais sejam
idealizados, né, planejados, levando em consideração a presença das abelhas nessas culturas, nessa época da floração, tá? Outro fator importante que a gente deve destacar é a necessidade de que todos esses apiários que vão ser montados nessas áreas estejam devidamente registrados, né, junto aos órgãos responsáveis, para que, em qualquer situação de algum dano, tanto para a apicultura, né, para as abelhas ou para o mel, ou alguma questão de segurança para as pessoas envolvidas nessas culturas, haja o devido encaminhamento a partir desse registro oficial desses apiários, tá bom? Uma planta que vem se destacando também, que ultimamente, porque ela não era tão utilizada, é a cultura do café. Porque a cultura do café tem uma característica de ter floradas muito curtas, né? Então, deve existir um planejamento, né, do apicultor e um contato, né, uma integração realmente do apicultor com os responsáveis por essas áreas de café, no sentido de que as abelhas já estejam lá nesse período pré-florada, para que possa ser aproveitado o máximo do potencial, né, dessa cultura. É uma integração altamente favorável, tanto para os cafeicultores, né, pela presença das abelhas, que vão promover uma polinização efetiva dessas flores, né, como também para os apicultores. Existem algumas situações, né, que mesmo sendo floradas curtas, elas são floradas sucessivas. Você pode ter algumas floradas dentro de um mesmo período, o que também é interessante para a questão de produção. E esse produto, uma vez, como também são grandes áreas, né, é importante a gente lembrar que acabam produzindo méis que podem ser considerados como monoflorais, né, tanto no caso do eucalipto, como no caso dos citros, como no caso do café, o que pode vir a agregar valor, né, a esse produto por essa identificação clara da florada e dos seus atributos específicos que vão ser formados a partir dessa produção desses méis específicos. Uma cultura que já não é uma cultura perene, né, como essas que nós mostramos, né, que tanto o eucalipto como os citros, como o café, são consideradas culturas perenes, ou seja, que têm uma longa vida de produção, existem as possibilidades de a gente fazer uma integração com as abelhas em culturas agrícolas de ciclo curto, né? Por exemplo, chamadas as culturas agrícolas anuais. Então, no caso do girassol, é uma planta que vem também ganhando espaço, né, na produção agrícola, e ela tem um potencial enorme de ser uma fonte muito interessante de néctar e pólen para as abelhas, e existem inúmeros trabalhos que já demonstraram realmente o potencial dessa cultura quando utilizada pelos apicultores para a produção de mel, tá? Isso não é uma exclusividade da região sudeste, na região centro-oeste também, na própria região sul, também há a utilização dessa cultura, então é algo que cada vez mais a gente vislumbra a possibilidade de utilizarmos essas áreas, né, para a produção de um mel também monofloral, e um mel que com certeza vai ser muito apreciado e vai poder alcançar valores bastante interessantes no mercado. O girassol é uma cultura anual de verão, tá? Ele é semeado e vai florescer na época das águas, né? Na época do verão. Já o nabo forrageiro é uma cultura também anual. Ele é utilizado para melhorias do solo, pelas suas características, né? De raiz pivotante, mas ele vai ser considerado uma cultura de inverno, né? Então, ele é semeado previamente ao período do inverno e vai florescer nesse período, o que é muito interessante, porque no período de inverno também, de maneira geral, existe uma escassez, né, de plantas em período de floração, o que é muito interessante para a apicultura, né? Também já existem inúmeros trabalhos que
demonstra o potencial apícola do nabo forrageiro quando usado para a produção de mel. Tá? É uma outra planta que não é apenas utilizada na região sudeste, mas aqui também tem sido utilizado para essa rotação de culturas, né, que eles chamam no sentido de trazer culturas diferentes que possam beneficiar o solo e a sua produtividade. Então, assim, em termos de culturas agrícolas, eu citei as principais, né? Obviamente que podem ter outras situações, além dos citros, por exemplo, com fruteiras, né? Com frutíferas, né? Mas os principais são esses. Independente desse potencial, a região sudeste, ela apresenta biomas importantes, né? Também com uma riqueza florística muito interessante para a produção de mel, né? Não só de mel, mas de outros produtos apícolas, mas principalmente o mel. Então, aqui a gente destaca o bioma do Cerrado e o bioma da Mata Atlântica. Infelizmente, assim, né, ao longo das décadas, é uma região que a ação do homem se desenvolveu muito, então as áreas de vegetação nativa, elas diminuíram bastante. Mesmo assim, em algumas regiões, por apresentarem uma geografia que dificulta, né, uma prática da agricultura mecanizada, com exceção da cultura do café, essas áreas se mantiveram. A gente pode destacar, por exemplo, a Serra da Mantiqueira, né, e algumas serras também da região de Minas, que, por terem esse relevo mais acidentado, essas vegetações ainda permaneceram. Então, são áreas muito interessantes, né, para a gente também considerá-las na produção, né. Então, aqui eu vou destacar algumas também. Obviamente, existem muitas outras plantas que têm potencial, né, de fornecer recursos para as abelhas, mas aqui eu destaco algumas que são realmente plantas que os apicultores conseguem ter produção específica, né. Uma delas é o açapeixe, é um mel de coloração bastante clara, bem suave, é um mel bem apreciado e que alcança valores bastante interessantes, né? É uma planta que ela, para algumas situações, ela é considerada uma invasora, né, de pastagens. Então, os pecuaristas, quando vão fazer o seu manejo de pastagem, normalmente eles eliminam essas plantas, o que é ruim para a questão da produção, né, de abelhas, né? Desculpe, a produção de mel, a presença das abelhas para poder explorar esse recurso. São várias espécies essa peixe, né? Eu citei aqui uma delas, e é uma planta realmente com grande potencial para a produção de mel. Uma outra planta que cresce, né, em beiradas de matas, é uma planta de hábito de ser uma trepadeira, né? Ela sobe nas árvores, nas outras plantas, é o cipó-uva. Também é uma planta que não ocorre apenas na região sudeste, mas também é uma fonte muito interessante de produção, produz um mel também bastante claro, suave, muito apreciado e que alcança valores bastante interessantes. Então, o cipó-uva a gente destaca também nessa florada, né, de espécies nativas com potencial para a produção de mel. O capixingui, aqui já um exemplo de uma árvore, né, então eu dei alguns exemplos de plantas com diferentes hábitos de crescimento, né, arbustivos, uma trepadeira, e agora uma espécie arbórea, né. O capixingui é uma planta muito interessante também, que produz um mel extremamente saboroso, com um aroma acentuado, uma cor amarelada muito bonita, e é usado também para quem pode encontrar áreas ainda com quantidade, né, do capixingui, com certeza vai poder ocorrer uma produção bastante interessante de mel, tá? É um cróton e ele é uma planta bastante visitada pelas abelhas. Uma outra espécie arbórea que é
muito visitada. Quando ela está em período de floração, realmente é um frenesi de abelhas, né, em suas flores. É o pau-pombo, ou o peito de pombo, ou existem também outros nomes, né, populares, mas aqui a gente está deixando sempre o nome científico para fácil identificação de vocês, que é a tapirira. É uma planta também que ocorre na Mata Atlântica, e é uma árvore excelente para que se pense em uma produção de mel silvestre de excelente qualidade, né? Todas essas plantas, né, principalmente as arbóreas, devem ser também consideradas como fontes, como espécies para plantio, né? Não apenas que a gente utilize só as de ocorrência natural, né? Todo apicultor deve ter isso em mente, que ele deve melhorar sempre, na medida do possível, incrementar, enriquecer o pasto para suas abelhas. Então, aqui ficam essas dicas, né, de espécies muito interessantes para esse enriquecimento do pasto apícola.